aqui. Tá torto. Não tá torto. Oi pessoal, sou o Kaique e hoje eu tô aqui com o Cleverson Silva. Ele fez intercâmbio na Europa, conheceu também a Rússia e hoje nós vamos trocar algumas ideias sobre intercâmbio e sobre o pessoal da Europa e principalmente da Rússia, que é o tema principal daqui do canal. Bom, quais impressões você teve da Europa e como é o pessoal lá? Nossa, a Europa é um lugar um pouco diferente do Brasil. A impressão que eu tive é que as pessoas são muito organizadas, são muito educadas e te respeitam muito. Acho que o respeito entre as pessoas na Europa, como posso falar? Eles privilegiam muito, eles dão muito valor a isso. Então, acho que o respeito entre as pessoas é o principal. E quanto tempo você passou? E, assim, qual local você foi, principal, e quanto tempo você passou, que locais conheceu? Tá, então, eu fiquei 1 ano e 2 meses na Europa, morando na Hungria, mas eu conheci outros países. Eu fiquei 6 dias na Rússia na primeira vez, e então fiquei mais 3 dias. Então acho que a Rússia foi o local que eu mais fiquei. Mas você gostou do pessoal lá? Como foi assim? Rolou preconceito, que a galera falava, tá, não for branco, for moreno, olham você assim, tratam você mal. Ou por você ser brasileiro, você acha que rolou alguma coisa do tipo? Não. Totalmente não. Isso é totalmente mito. Preconceito na Rússia não existe. Tanto porque a Rússia é um país enorme. Então tem várias etnias vivendo lá. Então as pessoas já estão acostumadas a se respeitarem. Mas quando eu cheguei lá, como eu sou brasileiro e sou moreno, eu chamei um pouco de atenção. Eu percebia que as pessoas olhavam para mim, mas era um olhar de curiosidade. Os seus eles são muito abertos, são muito receptivos, muito hospitaleiros. Os meus amigos lá me levaram para casa, fizeram jantar para mim. Na rua, as pessoas olhavam para mim, teve pessoas que me pararam para tirar fotos, sabe? Então eu fui muito bem recebido lá. Ah, que legal, cara. Tiraram foto por você ser brasileiro, assim, achar... Sim, então, acho que tiraram foto por eu ser uma pessoa diferente. E percebiam que eu era estrangeiro, então vieram e perguntavam de onde eu era. Daí eu falava, sou do Brasil. Brasil, nossa, o que você está fazendo aqui? Não, foi bem legal. E como foi seu intercâmbio? Você foi a passeio? Foi por alguma agência? Como foi o processo para você chegar na Europa? Então, eu fui pelo programa Ciências Sem Fronteiras, que é um programa do governo que ele faz intercâmbios por todo lugar do mundo. Eu tinha alguns lugares para escolher e acabei optando por Hungria. Daí eu só tive que apresentar um comprovante de proficiência em inglês, com a nota mínima, mas de qualquer forma eu ganhei um curso de idiomas lá e comprovante de que eu estudo aqui. Foi muito simples o processo e foi muito rápido. E não tive que pagar nada, eles pagaram tudo para mim. Quais países você conheceu da Europa, assim? Você me falou que uns 13, não foi isso? Mas dá para citar alguns que você conheceu? Sim, claro. Eu conheci Portugal, conheci a Itália, fui na Itália 2 vezes, conheci a Alemanha, também fui 2 vezes, fui 3 vezes na Eslováquia, 2 vezes na Áustria, fui na Bélgica, fui na Holanda, fui no Reino Unido, fui na Rússia, fui também em Israel e também acabei entrando na Palestina e a Hungria, claro. E na República Tcheca também fui 2 vezes. Qual desses locais você não gostou muito, assim? Algum rolou preconceito? Você achou que olha, isso aqui não é muito mito, aqui rola preconceito? Então, eu não gostei muito da Itália. Porque acho que na Itália as pessoas elas são mais fechadas e na Itália tem muita imigração estrangeira, principalmente da África. Então, lá na Itália eles são um pouquinho ariscos com os estrangeiros. Tipo, eu ia perguntar informação, por exemplo, na estação de trem, eu era tratado muito mal, eles não queriam falar inglês, apesar deles falarem inglês. Eu cheguei no ônibus e pedi informação para uma menina em inglês, ela não entendeu, e ela começou a gritar comigo em italiano, daí eu não entendi, eu pedi desculpa e virei as costas. Daí ela de repente começou a falar inglês perfeitamente, daí eu não entendi, cara, se ela falava inglês, por que ela fez isso, sabe? Mas eu procurei entender um pouquinho porque rola preconceito na Itália. Eu penso que antigamente na Itália, os italianos, os romanos, eles foram um povo que batalhou muito pelo local deles. E que agora existe uma imigração em massa da África. Então eles estão tirando todo o trabalho deles. Os únicos mendigos que tu vê na rua são africanos. As pessoas que roubam, eles dizem que são africanos, então eles meio que estão saturados um pouco de estrangeiros, então eles acabam meio que tratando um pouquinho mal.
Mas assim, você moraria na Itália? Você achou a experiência foi suficiente? Não, não moraria na Itália, acho que eu fui tratado mal lá. Não tem muita coisa para ver e é muito sujo, tudo desorganizado, não moraria na Itália. Cara, e voltando à Rússia, você foi em São Petersburgo, que é o sonho de consumo da maioria das pessoas que eu conheço que gostam da Rússia. Sim, sim. E você também foi em Moscou, conheceu a São Basílio e tal. Sim. Qual local que você achou mais bonito, assim, dizer, não, esse daqui é inesquecível da Rússia, todo mundo que for tem que passar lá. Ah, sem dúvida, a Praça Vermelha, ela é fantástica, fantástica. Tudo muito lindo, tem um túmulo lá do Lenin. É um local mesmo de cultura russa, tu percebe a cultura russa toda concentrada naquele local. E comida, você gostou da comida russa? Nossa, é demais! A comida russa ela é bem saborosa. Na Europa a comida é horrível, então eu cheguei na Rússia e encontrei aquilo todo, pra mim foi perfeito. Você comeu o que na Rússia, assim? Diga aí, faça inveja aí pro pessoal um Sim. pouquinho. Eu lembro que eu comi o bliner, eu lembro que eu tomei o kvass, eu também comi algumas sopas típicas de lá, algumas Borscht. panquecas, borscht, isso. Eu comi muita coisa lá que eu também não sei o nome e minha favorita é o pelmeni. É um que faz um disco voador pequenininho. Isso, cozido, é muito bom. Nossa, a cara daquilo, eu digo pro pessoal que a cara daquilo não é boa, mas todo mundo que comeu me garante que é uma delícia. Com certeza é a melhor, sem dúvida. Tem o que dentro dele? É feito É de carne, quê? é uma carne. Tipo carne moída ou... É tipo uma carne cozida. Nossa, É uma que massa cozida com carne cozida, é muito bom. Não, agora uma coisa que muitas pessoas têm curiosidade. Russo tem fama de ser alcoólatra, louco e fechado. Eu sei que não é, né? Eu sei que há um estereótipo muito grande aí, mas você tem como comprovar isso por amigos? Você fez alguma amizade na Rússia, dizer, poxa, eu conheci pessoas incríveis e tal, pode citar um pouquinho Sim, uma delas? Como foi? sem dúvida. Eu conheci várias pessoas na Rússia. Eu conheci o Ilya, que é meu melhor amigo, conheci o Mohamed, conheci várias pessoas, inclusive alguns amigos online, e todos eles me receberam muito bem, eles foram muito abertos, eles são muito amigáveis. E esse estereótipo de que russo é fechado não é verdade. Eles são muito loucos, eles são muito brincalhões, eles fazem muita piada, são muito divertidos. Ah, isso é bacana mesmo. Sim. Bom, eu fucei um pouquinho o seu Facebook quando você estava lá e vi umas coisas muito engraçadas que eu queria até que você comentasse onde foi. Tá. Uns chaveiros de órgãos sexuais, umas estátuas bem loucas desse tipo. Onde foi aquilo? Então, tem dois locais onde eu vi isso. A foto que você viu provavelmente foi da Grécia, porque na Grécia eles cultuam o corpo masculino de uma forma, não sei, talvez por alguma razão histórica no passado. Então agora eles vendem alguns objetos de órgãos sexuais como se fossem presentes, gifts. Nossa, que legal. E também na Holanda você está passando pela rua e tem uns cartões postais com algumas imagens e desenhos meio pornográficos, mas com uma conotação que não é sexual, apenas histórica e talvez de brincadeira. Mas assim, a galera lá não é pervertida Não, assim, não. tipo, se você for à praia, brasileiro, voltar aí e tal. Com essa cultura tão sexual assim, ou realmente eles diferenciam isso como funciona assim? Nossa, eles totalmente diferenciam isso. Para eles, a brincadeira, a história é uma coisa e na hora, sei lá, de fazer outra coisa é outra coisa. São coisas totalmente separadas. Na Grécia, todas as praias, as mulheres podem fazer topless. Isso é uma coisa muito normal. Em Berlim, por exemplo, tem alguns parques municipais onde as pessoas também fazem topless e é muito normal isso para eles. Então eles conseguem separar o que é sexual e o que é cultural. Eles totalmente separam isso. Mas e os homens, quando você não percebe que tipo, tem uma mulher de topless ali, rola meio que esse homem de butuca demais, ou é comum eles ficam assim? Eu não percebi ninguém olhando diferente, tanto porque o que ela está fazendo na lei não é com conotação sexual, então não tem por que olhar dessa forma, então eu não vi ninguém olhando de maneira diferente, não vi. Cara, e idioma? Tipo assim, você ficou em vários locais. O que você mais falou, pela lógica, foi o inglês, Sim, acredito eu. Sim. Mas quando você esteve na Rússia, é verdade que os russos, eles têm uma cultura assim que eles não se importam tanto em ter que ter placas em inglês, tudo, eles valorizam, super valorizam o seu idioma, a sua cultura, e quase tudo é em russo, e se você
não tiver um amigo russo ou souber russo, você fica perdido lá, isso é verdade? Como é que funciona? Então, quando eu cheguei em Moscou, eu percebi que estava tudo em russo. Mas São Petersburgo, como é uma cidade mais turística, daí ele já tem placas em inglês, inclusive no metrô, em todos os lugares tem informação para turista, já que lá tem muito turista, nos restaurantes, mas em Moscou e talvez em outras partes da Rússia, na grande Rússia, com certeza lá você tem que falar um pouquinho de russo. Eu até faço uma comparação com o Brasil. Com certeza, se um estrangeiro vier para o Brasil, vier para Aracaju ou qualquer outra cidade, ele vai ter um pouquinho de dificuldade se ele não souber português. Então, a Rússia é um país grande e eu entendo que isso é perfeitamente normal. Bom, e desses locais, qual o lugar que você mais gostou? Tanto o lugar quanto o país? Então, teve 2 locais muito especiais para mim. A Rússia, porque eu sou estudante de russo, eu gosto e adoro a cultura russa, então para mim estar na Rússia foi um sonho realizado. E também o local que eu digo que eu mais gostei também foi Israel, porque é um local totalmente diferente do que eu estava acostumado, porque depois de um ano morando na Europa, visitando países, tu acaba vendo as mesmas coisas sempre, então quando tu chega em Israel, tu percebe um mundo, sei lá, Oriente Médio é totalmente diferente. Quando você chega lá, você tem um choque cultural muito grande, principalmente porque nas ruas as pessoas, tem pessoas normais andando com metralhadora na rua. A segurança de Israel ela é muito pesada, muito pesada. A diversidade de pessoas que você encontra nas ruas de Israel, mulheres com burgas, e você não sabe como se comportar na frente delas, entendeu? Então foi algo totalmente diferente para mim e foi uma coisa que me marcou muito. E o idioma, cara, lá em Israel, é o que mesmo? É hebreu, mas também eles falam árabe. Inclusive as placas em todos os lugares estão em 3 idiomas, em inglês, em hebreu e em árabe. Eu também cheguei na Palestina, mas na Palestina é tudo árabe. Nossa, mas você ouve, assim, o pessoal conversando em si, você parou pra ficar ouvindo alguma conversa, tipo, pra ouvir como é falar, eles falando no idioma? Sim, várias vezes. É muito, muito bonito. Eu adoro o idioma árabe. Mas uma coisa interessante é que eu estava andando lá pelas ruas de Jerusalém falando português e as pessoas reconheciam que eu era brasileiro e vinham para mim falando português. Inclusive eu fui comprar um presentinho numa barraca, eu estava com um amigo brasileiro, daí a gente estava conversando, aí chegou o vendedor, a gente começou a falar inglês com ele. Daí eu falei pro meu amigo, negocia com ele, vai que ele faz um preço menor. Daí o vendedor simplesmente começou a falar em português, não, o preço é esse mesmo, e foi um português muito bom. Deu caramba, as pessoas aqui realmente elas têm essa abertura mais para o português, já que o Brasil é o maior país católico, então muita gente do Brasil vai para lá, então eles meio que já aprenderam um pouquinho de português em Israel. Até bom para eles venderem mais, sim, né? Exato. O brasileiro gosta de comprar e juntar um tipo agradável. Cara, e comida assim, em Israel, você, tipo, comida e locais, você passou por algum local daqueles bíblicos, tudo? Não Sim, passei por muitos locais bíblicos. Eu passei pelo Gólgota, fui na prisão de Cristo, fui no túmulo de Jesus, onde a pedra foi removida. Também fui lá na muralha de Jericó, que hoje é Palestina, já é dominada por palestinos, que era uma coisa que eu não esperava, mas eu tive a oportunidade de conhecer. Também fui no Rio Jordão, eu conheci muita coisa. Né? O Jordão é muito lindo. Chegou aí no Jardim das Oliveiras ou não? Eu cheguei no Monte das Oliveiras. Mas é uma coisa muito interessante, que eu achei que o Monte das Oliveiras fosse apenas uma montanha com oliveiras. Só que não, lá o Monte das Oliveiras é um cemitério. E quando cheguei lá eu fiquei muito chocado. Porque o Monte das Oliveiras é um local sagrado para os judeus. E eles acreditam que quando o Messias vier, ele vai ressuscitar primeiro as pessoas que estão no Monte das Oliveiras. Então as pessoas pagam milhões para serem enterradas lá, e lá é um cemitério. Nossa, eu não sabia que era um cemitério. Eu já tinha visto vídeo assim de caravana lá, tal, mas não tem ideia de que era um cemitério. Sim, exato. É um cemitério bonito lá, mas não paga nem milhões não. E comida, o que você viu de comida assim bacana? Tem alguma comida especial em Israel? Sim, eles têm comida muito mediterrânea. E uma coisa que eu sempre adorei foi o hummus, e lá, que é típico de Israel, e cheguei lá, nossa... É o que? Não conheço. Hummus é uma massa, é tipo uma pasta que você passa em qualquer coisa, pão, é tipo isso. É uma massa bem típica de lá, eu não sei como é feito, mas é muito bom. É doce, salgado? É salgado, é uma massa salgada. E a gente tomava café da manhã até com hummus. Então, deixa eu ver, além da alimentação,
roupa, sei lá, clima, lá é quente, lá é frio, porque eu vejo o povo muito vestido, eu fico curioso pra saber. Em Israel. A Israel é muito quente, é extremamente quente. O mais interessante é que, como parte da população, metade da população é árabe, então as mulheres usam burcas, são todas cobertas com roupas pretas, num sol quente de 40 graus. Eu não sei como elas aguentam. Inclusive, eu fui para o Mar Morto, as mulheres entravam no Mar Morto com burca. Eu não entendia como era aquilo. Eles têm muitas vestes especiais, principalmente em Jerusalém, que é a cidade mais religiosa, então você percebe uma vestimenta mais voltada para a religião lá, tanto do judaísmo quanto do islamismo. E você foi no Muro das Lamentações? Fui também no Muro das Lamentações. Todo mundo tem que ir, né? Tirar uma foto no Muro das Lamentações. Interessante, quando eu fui lá, estava tendo uma formatura do exército, então acho que tinha uns 500 soldados com metralhadora, e eu fiquei um pouquinho de receio de chegar lá perto. Eu ficaria também. E até tem uma brincadeira que diz que o Muro das Lamentações lá as pessoas ficam chorando. Não, no Muro das Lamentações as pessoas ficam chorando, põem os pedidos, né? Sim, o Muro tal. Sim. E o Muro das Lamentações no Brasil é o Facebook, né? O pessoal vai descontar aí. Bom, e praia? Você conheceu alguma praia lá? Ó? Sim, conheci. Eu vi uma foto de uma praia muito massa. Tá. Que em vez de areia era pedra, tá? Onde foi aquilo? Sim, aquilo foi em Santorini, é uma praia de pedras negras. A praia de Périssa, no sul de Santorini, na Grécia. Nossa, muito lindo. Eu conheci várias praias na Grécia e foram as praias mais lindas que eu já conheci. Eu também conheci praias em Tel Aviv, em Israel. Conheci o Mar Morto, a orla lá do Mar Morto. A pessoa flutua mesmo, dizem que flutua. No sal, né? O sal é extremamente salgado. Eu não tinha ideia de como era aquilo. Se você colocar na boca, a sua língua queima. O meu amigo, ele entrou lá, uma gota de água bateu no olho dele, ele ficou cego na hora, ele teve que sair, lavou, demorou um pouquinho para ele recuperar novamente. É muito salgado. E você vai lá pro fundo, tu não consegue sentir o chão, só que tu não afunda de jeito nenhum. Eu tentava afundar um pouquinho, só que eu não conseguia. Dá medo, não é estranho, não? Não dá medo porque tu tá flutuando, então... Mas é interessante. O bom é que não tem tubarão, peixe. Exato, lá não tem vida nenhuma. Não tem vida nenhuma, isso daí me acalmaria. Morro de medo d'água por causa disso. Mas assim, além dessa praia, alguma paisagem mais te chamou a atenção, que você achou bonito, que você gostou? Qualquer desses países que você conheceu? Sim, acho que a Grécia, pra mim, foi, de paisagens naturais, foi um dos locais mais bonitos. Eu vi vulcões, vi aquelas praias maravilhosas, com praias cristalinas, foi muito lindo. A natureza lá é muito bem preservada. Várias ilhas, eu cheguei a visitar algumas ilhas e foi perfeito, maravilhoso. Tem um ditado aqui no Brasil que chamam, quando a pessoa é muito bonita, dizem que é um deus grego. Sim. Dizem que o pessoal de lá é muito bonito. Falam que os homens gregos são bonitos e as mulheres... Eu não sei se dizem se as mulheres são bonitas. São bonitas mesmo ou tem muita gente bonita lá ou é meio que um mitozinho? Eu acho talvez seja um pouco de mito, porque quando eles faziam aquelas estátuas dos deuses gregos, então eles faziam com a perfeição. Então talvez esse termo surgiu dessa perfeição que eles tentavam colocar nessas estátuas, mas com relação ao povo, não sei se é tão verdade. Na Rússia dizem que as mulheres são lindas. Sim, isso é verdade? Nossa, é verdade. Na Rússia é extrema verdade. Elas são loiras, olhos azuis, são muito lindas. Bom, 2 locais que eu ainda não perguntei para você, sobre a República Tcheca e sobre a Alemanha. Sim. Na Alemanha, primeiro, você gostou do pessoal? São sérios também? Que visão você teve da Alemanha? Cara, uma coisa interessante no intercâmbio é que a gente acaba quebrando preconceitos. A gente tem aquela ideia de alemão fechado também, e ásperos, e não gosta de estrangeiros, mas é totalmente mentira. Eu fui na Alemanha 2 vezes, e eu posso dizer que eu conheci 3 Alemanhas. Eu fui no sul, em Munique, fui no norte, visitei algumas cidades no norte, e visitei Berlim, que é um lugar totalmente à parte da Alemanha, e que é outro ambiente, é muito histórica Berlim, mas... é totalmente mentira essa ideia de que alemão é fechado. Eu tinha um amigo na Hungria, ele era alemão, e eu fui visitar ele lá no norte. E acabei conhecendo os amigos dele. Os amigos deles eram totalmente abertos, todos eles faziam questão de falar inglês comigo. Eu fui na Alemanha no Natal, a família do meu amigo me convidou para uma ceia de Natal alemã, na casa deles. E interessante que só estava eu e outro amigo brasileiro de estrangeiros e a família dele, e todo mundo na mesa falou inglês. Ninguém em nenhum momento falou alemão, em respeito a gente de estrangeiro que estávamos lá. Legal, cara. Então nós fomos muito bem recebidos. Brasileiro, eu tô
pelo pouco de experiência que eu tenho, nunca saí do país, mas conheço muita gente que saiu e todos os países falam que brasileiro é bem recebido, que a galera quando sabe gosta, pergunta das novelas. Perguntaram pra você se você samava ou se você... Sim, perguntaram, pediram pra sambar, filmaram. Nossa, isso é muito típico na Rússia. Na Rússia, né? Sim, na Rússia tem que perguntar se você samba, se joga futebol, se gosta de novela. Exato, nossa. E República Tcheca? O que você achou da República Tcheca? É bonito, o pessoal é legal? Nossa, a República Tcheca é um lugar maravilhoso. Eu sou apaixonado pela República Tcheca. Eu fui primeiro no interior, pra cidade de Brno. A cidade muito linda, uma cidade bem de interior. Eu fui numa feira de comidas bem típicas de lá. Eu experimentei uma sopa de cerveja que foi totalmente diferente. Sopa de cerveja. Isso, é uma coisa totalmente diferente do que eu imaginei, sabe? A República Tcheca é maravilhosa. E depois eu fui em Praga, na capital. Também é um lugar maravilhoso. Quando eu cheguei lá estava menos 15 graus, estava muito frio e eu fui sozinho. Mas eu encontrei com pessoas maravilhosas lá. Você andou sozinho de boa, teve coragem de sair? Sim, eu viajei sozinho 2 vezes, então também foi uma quebra sei lá, eu queria superar meus limites. Eu sabia que eu tinha um pouco de medo e queria superar esse medo, então eu joguei a mochila nas costas e saí sozinho pelo mundo. Fui pra Tcheca sozinho, fui pra Londres sozinho, então foi meio que uma superação. E preço para ir, porque assim, a Europa é próxima e falam que é barato, né? Sim, a questão do trem e tal. É barato mesmo, assim, dá para fazer um bom tour pela Europa. Sim, cara, é extremamente barato, principalmente no inverno. E a forma mais barata, por incrível que pareça, de viajar na Europa é avião. Lá tem algumas empresas de baixo custo, que são a Ryanair, a Wizz Air e a EasyJet. E, por exemplo, no inverno eu estava procurando algumas passagens para eu viajar e achei uma passagem da Suécia para a Polônia por 4 euros. São 12 reais. Cara, é muito barato. Muito barato mesmo. Eu comprei passagem para Paris por 15 reais, sabe? É muito barato. Chegou aí para Paris também? Então, eu comprei a passagem, mas não fui porque eu tive um probleminha, tive prova no dia. Infelizmente não fui. Ah, que pena, cara. Mas assim, fica para outra vez, né? Sim. E Paris, você tem vontade de conhecer também? Eu tenho vontade de conhecer, eu tinha mais na verdade, mas depois que eu vi um pouquinho desse lado da Europa Ocidental, eu meio que perdi a vontade pela Espanha, pela França, mas também foi. Hoje, qual é o país que você mais gosta de dizer assim, Kaique, olha, eu moraria nesse país? Sem dúvida, a Alemanha, República Tcheca, Hungria e Rússia. Acho que são, sem dúvida, os locais que eu mais me encantei, que eu mais fui bem recebido. Nossa, foi fantástico. Cara, eu passaria o dia conversando com você aqui, ouvindo suas experiências, mas para encerrar, o que é que mudou na sua vida esse intercâmbio? O que é que acrescentou na sua vida depois de ter conhecido tantos locais, tantas pessoas que você pode dizer que mudou? Cara, eu aprendi muita coisa nesse intercâmbio. Foi um ano muito longo, mas eu acho que as experiências que eu tive, as pessoas com quem eu encontrei, me ensinaram a não julgar as pessoas, a procurar entender, a aceitar as diferenças, já que eu convivi com diferentes experiências culturais, principalmente dentro da minha casa, que eu morava com estrangeiros. Então a gente não podia julgar, mas tentar entender as pessoas. Eu também ganhei uma visão de mundo muito grande, já que aqui no Brasil talvez a gente não tenha tanta informação e as informações são limitadas e são manipuladas. Então tu vai lá e tu vê realmente como é. Então eu acho que essa quebra de preconceitos também foi uma coisa que me marcou muito. É uma coisa que eu vou levar para o resto da minha vida. Bom, galera, e para finalizar eu vou mostrar para vocês o que ele trouxe. Trouxe para mim uma bandeira da Rússia. Eu gostei muito, muito mesmo. Minha primeira bandeira da Rússia. Trouxe um presente que o meu amigo Ilya mandou, que é o russo que ele conheceu, que é o melhor amigo dele lá na Rússia. Quem gosta da Rússia tá ligado que aqui é um Chegorashka, um desenho soviético muito conhecido e bacana e muito bom. Trouxe pra mim também uma matrioshka, daquelas que tem outras... Não vou abrir, mas vocês já sabem como funciona. Tem outras aqui dentro. Também foi o Ilya que mandou. Deixa eu ver aqui agora. Ilya mandou também um chaveiro, que é outra matrioshka. E Cleverson trouxe pra mim algumas moedas de rublo, que eu sei que vão comentar bastante, que vão pedir essas moedas, mas eu não vou dar, tá aqui. Depois eu posto no Instagram, eu vou deixar o Instagram aqui pra vocês verem.
E se vocês tiverem alguma pergunta para fazer para mim ou para o Cleverson, você pode colocar no comentário ou mandar pelo e-mail amigosdarússia@gmail.com, que aí eu pergunto para ele e nós vamos estar respondendo. Sim, exato. Beleza, galera? Tchau, obrigado, Dani. Paca, paca.